Bom, gente, boa noite. E hoje à noite, né, nesses 30 próximos minutos, eu vou conversar aqui a respeito de um assunto muito comum, né, no mundo inteiro, né, e principalmente entre os espíritas, né, que é a respeito da maldade. O que seria essa maldade que todos nós ainda temos em nossos corações? Que rimos, né, da desgraça alheia, ou queremos muitas vezes que as pessoas não se deem bem, né, apenas para a nossa felicidade, né? É sobre isso que eu gostaria de comentar, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma prece, né, uma prece para que possamos agradecer a Jesus, a todos os nossos amigos, eh, para que nos fortalecem em horas tão difíceis nas nossas vidas. Então eu te peço, Jesus, amigo de todas as horas, companheiros, tarefeiros da nossa casa, da seara do irmã Mileide, para que nos auxilie, nos ampare nos momentos tão difíceis que estamos passando. Estamos aparentemente afastados um dos outros, mas os nossos corações ainda estão unidos pelo amor, pelo carinho, que com certeza eu tenho e sei que nós sentimos tudo isso, né? É uma questão apenas de tempo para retomarmos a nossa vida normal. Obrigado, Jesus, que sempre coloca em nossos caminhos as lições que devemos ter no decorrer das nossas vidas. E que assim seja com a graça de Deus. Pois é, gente. Então, pelos muitos fatos que está ocorrendo nesses últimos 30 dias, me veio à cabeça esse tema, né? Maldade. O que seria essa maldade, né? Consultando as obras de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, nós vamos entender que a maldade é uma coisa muito simples. É a falta do bem. Existe o mal porque não tem o bem. E há muito tempo, um amigo, ele disse uma frase que inteligente é o homem que procura Deus. E baseado nessa informação, raciocinei de uma forma bem calma, bem. Falei, puxa vida, é certo disso. Porque eu não preciso ficar me preocupando com os meus defeitos, com as minhas falhas. A minha carga, e como eu acho que a grande maioria de defeitos e falhas é muito grande. É muito grande. E não é porque estamos no espiritismo hoje que somos bons. Longe disso, muito longe. O espiritismo ele vem apenas nos mostrar que o quanto ainda temos de mal em nossos corações. Essa é a verdade. Aprender a controlar as nossas emoções, a controlar os nossos impulsos negativos, a sermos um pouco, eu digo um pouco, mais brandos, se temos alguma brandura ou não. E o Espiritismo hoje, principalmente para mim, ele corre nesse sentido, de querer dominar a grande fera que ainda existe dentro de mim. Como dizia um velho amigo, que eu amo demais, não deixar que os leões que habitam o meu coração
possam sair para fora, possam se manifestar. Mas sabemos também que isso é quase impossível no momento. Mas aos poucos vamos aprender. E sobre a maldade em si, a conclusão que eu chego, ela, a maldade ela não existe na realidade. Nós precisamos ter sempre parâmetros para distinguir o dia, a noite, né? O dia, nós falamos o dia porque temos a noite. O dia é luz, a noite é falta de luz. E todas as comparações, o branco do preto, né? A cor branca da cor preta, o yin, o yang, que é aquele conceito japonês, e assim vai. Nós precisamos ter parâmetros relacionados um com o outro para saber do antônimo de um para com o outro. E existe o bem, existe o mal no nosso conceito. Mas no conceito espiritual, tudo é experiência, tudo é lição. Se nós compararmos aqui um grande mal, por exemplo, Adolf Hitler, para a maioria, ainda ele foi um grande mal. Ele foi responsável, sim, através da sua ignorância, por desconhecer as leis divinas, né? De fazer muita gente sofrer. Mas também nessa balança, teve muita gente que agradece a ele. Nossa, seu Hitler, o senhor me fez um grande bem, me fazendo passar por dificuldades terríveis, mas eu venci. Venci a mim mesmo, o meu egoísmo, as minhas vaidades, os meus comportamentos tão baixos, e o Senhor me fez crescer. Através dessa chamada maldade, eu me surpreendi comigo mesmo, porque eu sou capaz de superar isso e fazer agora o bem. Nós vamos encontrar na literatura espírita o encontro de André Luiz com aquela pessoa que o pai de André Luiz tanto prejudicou financeiramente. E André Luiz, ele fica com vergonha quando ele vê aquele homem. E esboça uma pergunta, né, a respeito, como foi a sua vida? E ele fala que o pai de André Luiz foi um grande homem, porque ajudou muito, retirando as coisas que ele tinha, materiais, ele pôde renovar a sua vida e criar uma nova fonte de riqueza material. E ele fica muito agradecido ao pai de André Luiz, né, por trazer esse bem para ele, que a princípio era um mal, não era um mal, era um bem. Então, o mal, na realidade, a gente começa a entender que ele não existe. Na realidade, quando nós falamos desse mal, ele, na realidade, ele está sendo um bem para nós, para que possamos reagir positivamente e eliminar qualquer possibilidade de rancor, de tristeza, de vingança, onde nós sabemos que muitas coisas que fazemos são justificadas ou têm um final obsessivo, um final de, entre aspas, de morte, de lutas gigantescas dentro da nossa estrada evolutiva, que aí deixa de evoluir para ficarmos presos às nossas dificuldades internas. Então, olhando para o lado bom, e para Deus só podemos olhar as coisas boas, porque Deus não vai colocar coisas ruins para nós. Não vai. O que o Pai nos dá são lições de vida, muitas coisas difíceis até, vamos sim entender, mas jamais para prejudicar a nós, ou seja, quem for.
Muitas vezes reclamamos que fulano fez isso, Beltrano aquilo, mas não conseguimos entender as lições que isso nos traz. As lições de paciência, de conforto para a nossa alma, de uma possibilidade de ter uma vida mais pacífica, de caridade, inclusive, de chegar a essa pessoa que tenta nos prejudicar, dizendo: puxa, você está errado, né? Mas isso tem muito a ver também com a evolução de cada um. Quando nós começamos a entender que a nossa evolução, ela passa por muitos parâmetros, e aqueles que muitas vezes ainda estão começando essa evolução um pouco para melhor, não entendem as leis. As leis divinas, elas estão feitas para serem cumpridas. As leis, não importa, é para todos. Agora, para cada um, ela tem um peso diferente. Para aquele que não conhece as leis ainda, o peso da chamada maldade tem um certo significado. Para aquele que já conhece e não cumpre, o peso é outro, muito mais significativo. Então devemos ter muito cuidado para não julgar as pessoas, para que não façamos desse julgamento coisas que vão nos prejudicar e muito. Por isso Jesus fala: não julgueis, nem para as coisas boas e nem para as coisas ruins. Fica calado, não comenta, né? É isso o que se passa em nossas vidas. Essa coisa de fazer maldade, né? Quem sabe logo, logo vamos poder ter uma compreensão muito mais abrangente, muito mais significativa. Não só essa maldade de um para com o outro, de prejudicar. Uma doença em nossa família, eu até digo, aconteceu comigo. Eu digo que eu vivi 40 anos dentro do Espiritismo para entender uma única lição, a lição da resignação. Foi num aspecto com a minha esposa, que durante 13 anos foram anos difíceis, de muita dor, de muita solidão até, porque e nos últimos 6 anos em que ela ficou acamada, sabe, foi muito difícil. Mas por que a lição? Para que eu pudesse, nesses momentos, ter um pouco de paz, a paz no coração, de saber entender que tudo isso não é uma necessidade que nós temos. Deus não está punindo ninguém, pelo contrário, Ele está nos mostrando o verdadeiro caminho para que possamos futuramente sermos felizes. Um futuro tão próximo. Se nós, eu não sei em que livro que está, que André Luiz disse que um ano na vida terrena se trata de um dia na vida espiritual. Nós é que somos ansiosos demais para ver os resultados rapidamente. Mas eu estava até comentando esses dias, há uns dias atrás, eu estava casando, com 25 anos de idade. Hoje já tenho 2 filhas, já são 40 anos de casamento, passou como um vento, como uma brisa, né? E eu não percebi absolutamente nada. Então, a vida é desse jeito. Hoje estamos aqui conversando a respeito da doutrina espírita. Amanhã estaremos de uma outra forma e tão rápido, sabe, que não nem vamos ver o tempo passar, o tempo vai consumir tudo, as nossas maldades, as nossas beneficências, enfim. Aí nós vamos ver o que realmente fomos. Gostaria, sim, de um dia, saindo desse mundo,
encontrar velhos companheiros, velhos amigos, de uma forma diferente, sem entrar com dívidas, apenas na alegria de encontrar esses amigos. Tanta gente que nós temos, é todos nós. Por isso devemos ter muito cuidado aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Por exemplo, o dia que nós estamos aqui vivendo, né? Essa época que todo mundo se manifesta de uma forma até errada, olhando, né, a respeito dessa pandemia. Isso é uma bênção. Se nós percebermos, a pandemia, esse vírus, é uma bênção que estamos recebendo. É para nos melhorar. Deus não mandou essas coisas para nos punir. Deus mandou para que nós possamos melhorar. E nós, principalmente espíritas, que falamos tanto, nós ficamos empolgados quando entramos numa reunião mediúnica e vamos conversar com aqueles que chamamos de mortos, mas que na realidade estão mais vivos do que nunca. Vamos ter medo do quê? Medo de morrer? Mas morrer do quê? Se a vida não cessa. Se a vida é um para sempre agora para nós. Vamos ter lições e mais lições. Já morremos tantas vezes, mais uma vez daqui uns dias. E quem sabe melhor agora, com mais compreensão, com mais Deus no coração, sempre firmes, sabe, confiando nas palavras de tanta gente que nós vemos, tantos livros, tanta literatura, tanto amor, tanto carinho que nós recebemos diariamente e muitas vezes fechamos os olhos para tudo isso. Sabe, tanta. Só Chico Xavier tem 400 livros. As obras de Allan Kardec, nossa, nos preenche a vida inteira. E vamos sair daqui sem conhecer essa obra de uma forma mais completa. E vamos precisar, sim, de muito mais tempo para entender tudo isso. Eu digo que vamos realmente entender a doutrina quando nós pegarmos qualquer livro de Allan Kardec e rasgarmos, sabe, de uma forma simbólica, é claro, porque estaremos aptos e prontos quando tudo que Kardec escreveu estiver dentro dos nossos corações. Aí passaremos a ter vidas felizes. Não precisaremos consultar os livros para responder isso ou aquilo, para perguntar a Deus se isso é certo ou errado. Tudo isso já estará, sabe, dentro dos nossos corações. Aí sim, há uma fase feliz que passaremos a ter. Não teremos mais esse conceito de maldade. Isso vai desaparecer do nosso dicionário. O que vai ter é justamente lições que Deus nos manda para aprimorar o espírito, o Cristo que habita em nós. Hoje podemos entender melhor as palavras de Paulo, sabe? De ser escravo de Jesus, escravos de Deus. E seremos sempre escravos. Como ele disse, né? Não é eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E alguém aí eu pergunto, já disse algumas vezes, alguém se conhece? Eu acho que não. Porque eu não conheço o meu espírito. Quem aqui vos fala é um espírito encarnado com um personagem chamado Celso, que amanhã vai desaparecer desse orbe, vai apodrecer no seio da terra e nunca mais vai aparecer. Mas o espírito que habita nos céus, esse sim, é imortal, é para sempre. Esse vai progredir na caminhada evolutiva que é comparada a todos nós. Todos somos iguais. Apenas aprendemos as lições de uma forma diferente. Cada um tem o seu entendimento. Uns mais rápidos,
outros nem tanto, mas o caminho é o mesmo. E a solidariedade de cada um nos faz muitas vezes voltar a recuar nessa estrada para buscar amigos que lá atrás ficaram. Isso é uma necessidade humana, é uma necessidade, é um companheirismo que nós temos e vamos fazer por tudo isso. Vide as coisas que acontecem em nossa casa. Quantas vezes irmãos recuam em busca, sabe, de nós mesmos? Dê a mão, Celso, venha comigo. Não se perca nessas bobagens que a vida oferece. Deus já dá demais as coisas para que você possa evoluir e crescer. Não se detenha nas coisas perenes, na sua ignorância, nas suas vaidades, no seu orgulho. Ele nos chama todos os dias para que possamos sair dessas enrascadas que nós mesmos entramos, sabe, acometidos pela volúpia de ser melhor, de ganhar mais, de ser mais poderoso ou não. Tudo isso são coisas que vão ficar aqui e não tem valor nenhum. Não tem mérito nenhum aquele que ganhou a vida material, mas perdeu para o espírito. Então eu penso realmente assim, essa maldade ela é transitória, perene, ela é pequenininha dentro dos conceitos infinitos que Deus nos dá, sabe, para que possamos agir melhor, compreender melhor, sermos verdadeiramente cristãos diante da vida. Olhar o nosso irmão realmente como irmão, não como um adversário. Não dar, como muitos dizem, o beijinho no ombro. Acho que é isso que fala. Não, isso não. Isso é errado. Se erramos, eu peço o perdão. Me perdoe. Eu estava enganado pelas coisas que eu fiz. Mas, da mesma forma, se alguém chegar para comigo, me perdoe, Celso, lógico, estarei pronto a te dar as duas mãos para que você possa se ajudar. É o que eu penso, né? E é o que nós temos obrigação de pensar. Até ontem, eu li uma lição mais ou menos. E interessante, isso que eu vou comentar com vocês, já aconteceu comigo. Ontem, lendo um trecho, acho que é Jesus no Lar, capítulo 6, ia ter uma reunião e Pedro, ele chega um pouco atrasado e nervoso nessa reunião, Jesus presente, e Jesus pergunta: o que aconteceu, Pedro? Ah, palavras minhas, né? Ah, eu estava lá fora, Jesus, os caras lá na rua começaram a me provocar, eu perdi a cabeça. Eu não sou pessoa nenhuma para levar desaforo para casa. Entrei nos fatos lá com ele. E Jesus disse: ó, Pedro, você não poderia fazer isso, né? Perdoe sempre. Quando alguém te provocar, sai fora, perdoa. Dê bons pensamentos a essas pessoas, né? E Jesus até ficou triste com Pedro. Mas Pedro estava ali iniciando um aprendizado que, como todos nós, estamos também iniciando. E ontem, lendo isso, eu retornei a uns 30 anos atrás, que eu frequentava a
casa da criança Emmanuel, lar da criança Emmanuel, lá em São Bernardo, e tínhamos uma equipe lá. Essa equipe era comandada pelo seu Araújo. E um dia eu chego na reunião atrasado. E o seu Araújo pergunta para mim: o que foi, Celso? Está nervoso? Falei: sim. Antes de chegar aqui na reunião, eu briguei no trânsito. Eu briguei com 3 pessoas, né? Que o cara me fechou e tal, né? Eu lembro que ele pôs a mão na cabeça e falou: ai, Celso, você não aprendeu nada, disse ele. Não podia acontecer isso daí, né? E aquilo me deixou uma lição muito forte, muito grande, né? Porque muitas vezes isso acontece que é para justamente testar a nossa qualidade de cristão. Apesar que estava ali começando, né, dentro do Espiritismo, mas não podia ter acontecido. Minutos antes de uma reunião mediúnica ter acontecido aqui. Então, a respeito disso, né, que nós temos que tomar cuidado as nossas palavras, os nossos gestos, né? Fazer, às vezes, de uma maldade, vamos chamar assim, de alguém para conosco, como um estilingue para que possamos instigar o bem, provocar uma euforia boa nas pessoas e em nós mesmos, sabe? A grande caridade que nós podemos fazer é levar um pensamento bom a alguém que nos quer mal. Levar uma palavra gentil àqueles que procuram, através de palavras prejudiciais, né, denigrir a nossa imagem, o nosso caráter. Não é isso, não estamos, sabe? Essa é a grande prova que podemos dar a Deus e a Jesus, né? É o pouco que eu tenho que falar, era isso, né? De pensar realmente que esse mal ele não existe, né? Não pode ter. Então vamos tudo que segundo os nossos conceitos, né? Que de ruim possa nos acontecer, né? Não é coisa ruim. Deus está permitindo que nós possamos provar o remédio amargo para transformar numa coisa muito boa em nossas vidas, sabe? E também ter a, 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 a visão, né? Essa grande visão que Jesus ele não está distante do nosso lado. Vamos entender que de uma forma ou de outra ele sempre está ao nosso lado, nos garantindo uma, uma tranquila viagem de regresso ao mundo espiritual. Quem sabe amanhã vamos estar, quem sabe não, é certo, vamos estar um pouquinho mais felizes, um pouquinho mais equilibrados, um pouquinho mais uniformes com a Constituição Divina. É isso que eu tenho para falar, eu já falei, né? E desculpem qualquer coisa, a emoção sempre, a gente é dominado pelas emoções, né? Enfim, é isso. Então eu gostaria agora de encerrar com uma prece de agradecimento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por tudo que Ele faz por nós, pela nossa casa, as oportunidades santas para que possamos nos reconciliar, né, com essa constituição divina, que possamos a cada dia sermos um pouquinho melhor, mais humanos, mais compreensíveis, que possamos desenvolver em nós, no nosso DNA, todo o amor, todo o carinho que Deus deixou. Só podemos ir nos transformando, eliminando o orgulho, a vaidade, os ciúmes, todas essas coisas que nos amarram, que nos prendem a esse planeta, sabe? Procurar encontro de Deus. E eu te agradeço, meu Pai, meu tudo, por tudo que fazes por mim, pela sua paciência e por todos nós. Essa comunidade chamada Milady, que é uma bênção que entrou em nossas vidas.
Então, uma boa noite a todos vocês e que possamos ter uma semana maravilhosa, cheia de Jesus em nossos corações. Boa noite a todos.